Olá, seja bem-vindo. Nós estamos continuando uma nova etapa do nosso estudo da doutrina da Igreja Católica. Novamente, nós estamos aprofundando, então, a compreensão do que é ser católico, qual é a nossa doutrina, o que é ensinado e acreditado pela Santa Igreja Católica há 2000 anos. Nós queremos agora começar uma série de vídeos em que nós vamos ver, então, qual que é as bases que fundamentam o entendimento da doutrina da Igreja Católica. Nós vamos ver, então, qual que é um conceito chave, base, para entender, então, qual é a compreensão que fala entender todo o conjunto da doutrina católica. Nós queremos, junto com você, compreender, então, um conceito básico de teologia para a compreensão, então, do cristianismo, né, que é o conceito teológico de participação, né, que é a participação da criatura com relação ao seu Criador. Deus, nós vamos ver na Escritura também, eu vou mostrar para vocês com versículos bíblicos, que a doutrina da Igreja Católica é fundamentada nesse conceito de participação da criatura com o seu Criador. Nós vamos ver lá no começo já, quando ele cria o universo, então, a Sagrada Escritura fala que Deus é amor. E o amor é esse bem em ação. O amor, ele age, ele faz, ele promove o bem. É uma comunicação de si mesmo a outra pessoa. Deus é Trindade, é amor, Pai, Filho e Espírito Santo se comunicando desde toda a eternidade. E esse amor, ele é profuso, ele se difunde, né? Por isso Deus, quando ele cria o universo, então, ele faz isso com amor, né? Com sabedoria, com inteligência. E ele comunica a sua beleza, a sua verdade e o seu ser a todas as coisas, né? E Deus, quando ele vai criar o ser humano lá no início da Sagrada Escritura, no Gênesis, fala que Deus fez o homem, né, a sua imagem e semelhança. Deus, Trindade, diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós vamos ver então que Deus, quando ele faz o seu plano de redenção da humanidade, ele fala que na pessoa do seu verbo, do seu filho, que é Jesus, Deus então ele vai se decidir a se encarnar e assumir a nossa condição humana, a nossa natureza humana, que é uma criatura, né, por ele criada. Então, Deus ele passa a tomar parte da nossa questão humana. Deus assume integralmente, então, e definitivamente a nossa humanidade. Jesus, então, une a nossa humanidade à sua natureza divina. Uma única pessoa com a natureza divina, eterna, e também agora, graças à sua encarnação no ventre da Virgem Maria, ele se torna um ser divino e 100% humano. E essa humanidade de Jesus é definitiva e para sempre, né? E que ele levou ao céu, então, no dia em que ele ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus. Jesus, então, ele é Deus que torna-se também humano e quis que todos os que o aceitassem, que acreditassem nele, recebessem também, através do santo batismo, essa filiação divina, se tornassem também participantes desse corpo místico de Cristo. Ou seja, todos aqueles cristãos que são batizados passam a integrar na humanidade e na divindade de Cristo. Como membros de Cristo, membros da Igreja, os cristãos são, então, novos Cristos em Cristo, passam a ser membros dele. Participam, então, não só da pessoa de Cristo, mas também da sua missão. Jesus, então, ele comunica e difunde todos os aspectos da sua missão aos seus discípulos, aqueles que são batizados. Tanto no anúncio da palavra, nós vamos ver na Sagrada Escritura, que ele dá esse cargo aos discípulos de anunciar a palavra, também através das curas que ele realizava, os discípulos passam também a realizar as curas, a libertação, ou seja, os exorcismos em relação aos demônios, pelo pastoreio das ovelhas, que são os cristãos, os leigos. Ele comunica esse pastoreio aos seus apóstolos, aqueles que estão responsáveis por guiar a Santa Igreja. Também ele comunica o sacerdócio dele aos apóstolos. Ele comunica o poder de perdoar pecados que ele, como Deus, possui. Ele dá essa autoridade também aos apóstolos. Ou seja, Cristo, ele concede à sua igreja a sua própria autoridade divina, né? Quando ele assume a humanidade, ele faz com que a humanidade também assuma essa condição divina, essa função que ele tinha e desempenhava por natureza. Como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, né? E também na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 a 20, São Paulo vai dizer assim que nós somos, que ele,
enquanto discípulo de Cristo, ele completava em sua carne o que faltava aos sofrimentos de Cristo. Ou seja, a humanidade de Paulo, criatura, unida à humanidade de Cristo, completa então essa obra da redenção como membro de um único corpo. Cristo é excelente, faz tudo perfeitamente e plenamente. No entanto, ele concede aos seus discípulos participarem também da obra da redenção, inclusive sendo instrumentos de salvação para os seus irmãos. E também São Paulo vai dizer assim que Cristo, então, fez dele também embaixador de Cristo, embaixadores de Cristo, ou seja, representantes de Cristo. Nele e através deles, Deus realiza o anúncio da palavra, a cura, a profecia, a libertação, a salvação. E Paulo fala que Deus confiou o ministério da reconciliação aos apóstolos, ou seja, aquele que tem o poder de intermediar uma realidade que era de divisão entre Deus e o ser humano. Deus confiou esse ministério de reconciliação entre Deus e a humanidade aos apóstolos, através dos seus discípulos, que são aqueles que foram ungidos, consagrados. E é Deus mesmo quem exorta por nosso intermédio, de São Paulo. Quando o apóstolo fala, é o próprio Deus quem está falando. Em outra carta ele vai dizer assim: vocês fazem bem em acolher a nossa palavra, não como palavra humana, mas como palavra divina, como de fato é. No poder do apóstolo, que possui o Espírito Santo, ele tem esse dom da infabilidade, de falar em nome de Cristo. Também, vamos ver então, diante dessas verdades reveladas na Sagrada Escritura, também que são ensinadas pela Santa Igreja Católica durante seus 2000 anos, é possível então compreender que todos esses dogmas que são acreditados, que são ensinados e vividos pelos católicos durante todos esses séculos, são frutos dessa realidade fundamental, que está fundamentada nessa questão que é o centro do cristianismo, do plano divino de salvação, que é a encarnação do Cristo. Em Jesus, Deus eterno, Espírito perfeitíssimo, desde toda a eternidade, assume a nossa natureza humana. E ao assumir a nossa natureza humana, Cristo, então, eleva a nossa dignidade e faz com que aqueles que estão unidos a Ele também participem dessa realidade divina dele. Portanto, então, Cristo, ele confere também a todos os cristãos católicos batizados, aqueles que creem nele, a sua própria missão. Quando ele ascende aos céus, ele confia a missão aos discípulos, Ide ao mundo inteiro, anunciai a todas as nações para que se tornem meus discípulos e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a eles tudo o que eu vos ordenei. Todas as coisas que Jesus ensinou aos apóstolos, eles tinham a missão de continuar realizando essa missão. Por isso a Igreja Católica, ela não despreza o aspecto humano, de criatura, não só de Cristo, mas também a nossa, como parece acontecer nas seitas protestantes, que por enfatizar tanto a divindade de Cristo, de que ele é o único mediador, eles acabam por renunciar e não entender o aspecto da natureza humana de Cristo e do corpo de Cristo, que somos a Igreja. Que a Sagrada Escritura fala que é coluna e sustentáculo da verdade. Cristo, então, que é cabeça, portanto, é aquele que está ligado ao corpo, que é a Igreja. Dessa realidade fundamental, se depreende, então, que a honra que os católicos atribuem aos santos e à Virgem Maria, não somente enquanto caminham aqui na Terra, mas depois, quando eles passam para a eternidade, depois da morte, que a Igreja chama de comunhão dos santos, não só a comunhão entre os católicos, os cristãos vivos aqui na Terra, mas aqueles que faleceram, que estão com Deus, é uma realidade que é baseada também nessa questão do corpo místico de Cristo, entre a Igreja que está militando na Terra, aqueles que estão padecendo a purificação do purgatório e aqueles que já estão na glória junto de Deus, A Igreja Católica é constituída por essas três realidades, que é chamada de comunhão dos santos, que estão lá no céu, então, eles suplicam diante de Deus em nosso favor. Os santos podem conversar com Deus, pedir a Deus, rezar por nós. E nós também podemos pedir a eles a intercessão para nós. Como membros de um mesmo corpo, não somos inimigos. Nós somos batizados no mesmo Espírito. Participamos de um mesmo ser, uma mesma realidade divina e humana. Da mesma forma que nós aqui na Terra rezamos pelos nossos irmãos que estão no purgatório, para que eles possam, o quanto antes, então, entrar na contemplação divina da face de Deus. Tudo isso, então, se dá não por algo individual, como se fosse um poder próprio nosso, humano,
mas é algo que se dá no católico, na doutrina católica, que tudo que se faz entre membros da igreja, humanos, criaturas, é feito com Cristo, por Cristo e em Cristo. Por isso que não é uma realidade simplesmente humana, é algo espiritual, sobrenatural, que age o Espírito Santo consagrar sua graça através dos seus membros, que é os membros de Cristo, os batizados. Por isso que para o católico não basta a gente se preocupar só com nossa questão individual. Não basta só querer a minha própria salvação. Ninguém vai ao céu sozinho, né? E para o católico, há uma participação, há uma unidade. Jesus rezou no Evangelho de São João, no capítulo 17, pedindo ao Pai para que todos nós fôssemos um, assim como ele é um com o Pai. Então, esse é um desejo de Cristo. E o católico, quando ele reza os seus irmãos para que eles também se salvem, que eles alcancem a salvação, ele está realizando esse desejo de Cristo, de que todos sejam um, como ele e o Pai são um. Esse é um ato de amor. Deixar de pensar só em si, pensar no próximo. E Deus é amor. Quando nós amamos, nós fizemos aquilo que é próprio da natureza divina, da nossa natureza como criaturas dele. E não há maior amor do que aquele que dá a vida para os seus irmãos, para os seus amigos. Pois bem, tendo em vista isso que foi comentado até agora, nós queremos agora apresentar nas Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus, o nosso Deus e Senhor, a confirmação de tudo que se disse até aqui, né? Mas peço que você sempre tenha presente essa realidade, sempre mantenha presente essa realidade, que é a de condição da participação da criatura na obra de Deus. Então, nós vamos começar a analisar não só da questão humana. Sabemos que Deus criou seres espirituais também. Esses seres espirituais aparecem nas Sagradas Escrituras e são chamados de anjos ou mensageiros de Deus. São espíritos, né? Substâncias racionais, inteligentes, com vontade e que atuam a serviço de Deus, né, em relação ao universo e ao próprio Deus lá no céu. Então, a Sagrada Escritura vai falar que existem esses seres que aparecem lá desde o começo da Bíblia, né, nos primeiros livros da Sagrada Escritura, os estudos do Pseudo Dionísio, que escreveu a obra sobre a hierarquia celestial. Depois, São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, ele vai fazer uma certa classificação dessas várias ordens ou hierarquias de anjos, né, que existem, baseando-se sempre na Sagrada Escritura, naquilo que aparece lá como revelação divina. Especificamente na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 26 e 28, no Evangelho de Mateus 22, versículo 24 a 33, também na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 21 ao 23, também na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. São algumas passagens da Escritura, do Novo Testamento, que São Tomás de Aquino e Pseudo Dionísio realizassem, então, uma classificação desses coros ou hierarquia de anjos. Eles desenvolveram, então, um esquema que é de 3 hierarquias, né? Uma mais elevada, uma intermediária e uma mais inferior. E nessas 3 hierarquias, cada hierarquia possui 3 coros, né? São tríades de anjos. E eles colocam assim que Deus criou, então, 9 coros angélicos, que estão os mais altos, mais próximos de Deus, os serafins, os querubins e os tronos. Uma tríade intermediária estão as dominações, virtudes e potestades, e na outra tríade, mais próxima ao ser humano, estão os principados, os arcanjos e os anjos. No entanto, Deus criou esses 9 coros angélicos não para que eles ficassem ociosos na eternidade, e Deus fazendo todas as coisas por si mesmo, diretamente por ele. Deus deu a cada coro angélico funções, missões específicas, né? Aqueles que estão mais próximos de Deus, as 3 primeiras, a hierarquia mais alta, elas servem a Deus lá, especificamente na sua presença. Enquanto que a tríade intermediária vai gerar o governo do universo, dos planetas, daquilo que é maior, que está acima do ser humano, enquanto que as outras 3 mais baixas, né, vamos dizer assim, que estão mais próximas do ser humano, vão agir diretamente sobre as questões humanas, sobre países, sobre nações, sobre instituições, sobre pessoas, como nos casos dos nossos santos anjos da guarda. Então, os anjos,
eles estão lá a serviço de Deus, estão a serviço do ser humano, não estão ociosos, né? Deus está dando funções, atividades, faz com que eles trabalhem também. Cristo fala que o Pai trabalha e ele trabalha. No entanto, as suas criaturas também trabalham. Deus não criou ninguém para ficar ocioso. E todos trabalham em função da salvação das almas. Em várias ocasiões, então, os anjos são enviados por Deus na Sagrada Escritura, como mensageiros. Não é Deus quem vai falar diretamente com a pessoa. Ele manda anjos, né, seus mensageiros, para falarem em seu nome. Ou seja, Deus quer se utilizar de suas criaturas. Quer que as criaturas participem, né, da sua atividade. Ele não faz tudo diretamente. Deus não age sozinho. Deus não despreza as suas criaturas, nem as ações humanas ou angélicas. Nós vamos ver, então, lá no Antigo Testamento, eu vou começar a partilhar para vocês algumas passagens da Escritura, em que vai falar justamente sobre essa realidade da participação, atuação dos anjos, então, lá no Antigo Testamento. Primeiro nós vamos ver os anjos, depois nós vamos falar da participação humana. Então, aqui nós vamos ver alguns versículos da Sagrada Escritura do Antigo Testamento. Existem, então, no Antigo Testamento, cerca de 40 manifestações angélicas. Vamos ver alguns exemplos juntos, então, os mais conhecidos e mais interessantes, que servem de maior edificação para todos nós. Ao citar os versículos, depois você pode, então, conferir na sua própria Bíblia aí na sua casa. Aqui, a primeira, em Gênesis, capítulo 16, versículo de 1 a 15, vai relatar o caso de um anjo que socorre Agar, a escrava, e o seu filho Ismael, né, quando foram expulsos de casa por Sara. E depois estavam quase morrendo de sede no deserto, Deus então envia um anjo para socorrê-los. Também em Gênesis 19, 1 a 19, 2 anjos são enviados por Deus para auxiliar então Ló e sua família, que estavam fugindo da destruição de Sodoma. Perceba que Deus socorre a necessidade material, de comida, de alimento, tira de situações de perigo, salva por intermédio de anjos, não é diretamente por ele, né? São mensageiros que agem em seu nome. Também em Gênesis 22, versículo de 1 a 19. O anjo do Senhor intervém para salvar a vida de Isaac, né? O dia, para experimentar até onde ia a obediência de Abraão, Deus ordenou-lhe que lhe oferecesse Isaac, seu filho, como um único sacrifício. E o anjo do Senhor então intervém para que Abraão não realize então o sacrifício do seu filho. Depois nós vamos ver mais para frente no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo de 1 a 23, onde descreve então a escada de Jacó. Nessa escada estão representadas então as manifestações de anjos que subiam e desciam por aquela escada. Depois, no livro do profeta Daniel, capítulo 3, nos versículos de 1 a 100, vai descrever então a questão da fornalha ardente, em que os 3 jovens são salvos então da fornalha pela atuação de um anjo que começa a participar dentro do fogo, caminha com eles no fogo. Deus então protegendo a vida de Daniel. Depois, no capítulo 6, versículo de 1 a 29, também Daniel é salvo na cova dos leões, né? Apresenta então em 2 situações a atuação de anjos, livrando o profeta da morte pelo fogo e pelas feras. Depois, no livro de Reis, na segunda carta de Reis também, capítulo 6, versículo de 1 a 23, Deus abre os olhos do servo de Eliseu para ver a cavalaria e carros de fogo em torno de Eliseu. Mas são os anjos que estão a nosso favor do que os que estão contra nós. Uma visão mística que Deus concede então ao servo de Eliseu para que visse uma grande multidão de anjos que estavam combatendo em favor do profeta. Também em Tobias, capítulo 6, 16, versículo 17. O arcanjo Rafael, então, concede benefícios aos 2 Tobias, o pai e o filho, e também a Sara, filha de Raquel. Então, o anjo Rafael vai acabar curando, então, a cegueira de Tobit, né? Então, é Deus intervindo diretamente na vida das pessoas, falando pelos seus anjos, curando pelos seus anjos, como instrumentos seus, né? As criaturas participando, então, da ação divina aqui com nós, na humanidade. Então, como você pode ver aí na Sagrada Escritura, Deus não costuma agir sozinho, nem diretamente.
Ao contrário, né? Ele se serve de suas criaturas. Como no caso aqui, nós vemos os anjos agindo como mensageiros de Deus, falando em seu nome, curando em seu nome, protegendo o ser humano em nome de Deus. Deus poderia fazer tudo sozinho. Deus não quis e não quer que seja assim. Então vamos mais adiante e tudo então vai se tornar cada vez mais claro para nós entendermos mais tarde por que algumas coisas na doutrina da Igreja Católica mantém uma doutrina equilibrada, saudável, em que todas as criaturas têm seu papel, sua função, e que as criaturas não estão agindo como inimigas de Deus, mas a seu favor. Nós vamos ver, então, agora no Novo Testamento. Nós tínhamos visto o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, então depois aí, com a chegada do Cristo, que é o próprio Deus que fez homem, Deus continua se servindo dos anjos, né? E talvez muito mais do que antes. Nós vamos ver lá no Novo Testamento, então, que os anjos aparecem ainda mais abundantemente, né? Começa já antes, né, durante a gravidez de Isabel, que o sacerdote Zacarias tem aquela visão no templo, em que o anjo lhe profetiza a gravidez de Isabel e o nascimento do seu filho, o profeta João Batista. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 8 a 20. Depois você pode ler esse trecho em casa, se quiser anotar esses versículos, né? Você vai ver a atuação dos anjos que agem em nome de Deus. E, quanto à Virgem Maria, em Lucas 1, 26, versículo 38, ali está descrita a aparição do arcanjo Gabriel, que vai anunciar, então, à Virgem Santíssima a encarnação do Verbo Divino, que é o próprio Cristo Senhor, no ventre da Virgem Maria. Depois, ainda vai continuar aparecendo os anjos no Evangelho de Mateus, para retratar a aparição do anjo nos sonhos de São José. Primeiramente, para que ele aceite a sua esposa Maria, né? E também o filho Jesus. Depois, na fuga para o Egito, no Mateus 2,13, o anjo avisa para que ele levante e acorde e vá às pressas para o Egito para fugir a Herodes, que quer matar os meninos, que quer matar Jesus. Mais tarde, lá no Egito, ele tem outro sonho. O anjo pede para que ele retorne à terra de Israel, né? No capítulo 2, versículo 19. Então, são 3 aparições de anjos em sonhos a São José. Perceba, então, que Deus manda seus mensageiros, né? Não age diretamente. Em Lucas 2, versículo 9 a 15, está descrita uma outra aparição do anjo aos pastores, né? Na noite do nascimento de Jesus, os pastores recebem a visita dos anjos que anunciam o nascimento do Messias em Belém. Está lá no Evangelho de Lucas, então, né? Você pode conferir depois todas essas passagens. Mas não só nesse período do nascimento de Jesus. Nós vemos que o próprio Jesus tem contato com os anjos, né? Eles serviam, né? Desde o começo, na sua encarnação, mas também depois, né? Até o seu Calvário tinham anjos acompanhando Jesus. Em Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 10, Jesus, então, no deserto, depois dos 40 dias que ele passou na provação, ele é alimentado, né, pelos anjos. Os anjos o serviam lá no deserto. No Evangelho de Lucas, versículo 22 a 43, quando Jesus está no Horto das Oliveiras, agonizando na quinta-feira, antes da sua paixão e morte, os anjos, então, o consolavam, né, durante a sua agonia. Jesus orou ao Pai, soou gotas de sangue, e o anjo de Deus desceu do céu e lhe trouxe conforto, que seus discípulos não podiam dar. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 43. Confirem também no Evangelho de Mateus 28, versículo 2 e 10, quando o anjo do Senhor anuncia a ressurreição de Cristo. Tudo o que Jesus tinha pregado e ensinado seria verdadeiro se ele ressuscitasse. E por isso os anjos foram os mensageiros de Deus que acalmaram as mulheres que estiveram no sepulcro de Jesus e afirmaram que Jesus tinha ressuscitado. É assim que os anjos, que são os mensageiros de Deus, dirigem-nos, guiam-nos e informam-nos. O próprio Jesus apareceu em algumas ocasiões depois de ressuscitado, mas perceba também que ele envia em muitas ocasiões os anjos para falarem em seu nome. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 11, em que Jesus vai subir ao céu, né, depois dos 40 dias, após a sua ressurreição, os anjos, então, falam às que as pessoas estavam olhando ao céu: o que vocês estão olhando aqui, né? Esse mesmo Cristo que vocês viram subir ao céu, virá de novo na sua glória, né?
Então, os anjos estão ali a todo momento, né? Desde a sua concepção até a sua ascensão ao céu, né? Os anjos estão presentes e trabalhando, servindo a Cristo, servindo a igreja, servindo aos cristãos. Na Sagrada Escritura, nós vemos também a realidade dos anjos da guarda, aqueles que servem, né? Que estão mais próximos de nós. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, é uma pergunta, mas também uma afirmação do apóstolo, né? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, ou seja, aqueles que trabalham, realizam tarefas, e são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? É uma afirmação, uma pergunta com uma afirmação, né? De fato, então, os anjos são servos, né, de Deus e trabalham, estão ao nosso serviço, né, para aqueles que hão de herdar a salvação. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10, é o próprio Jesus dizendo, né? Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu digo que os anjos deles, ou seja, os anjos da guarda, né, de cada pessoa, nos céus, esses anjos estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Ao mesmo tempo, então, que o anjo nosso está junto de nós, nos acompanha, ao mesmo tempo ele está em contato íntimo, direto com o Pai no céu. Portanto, não desprezem ninguém. No Evangelho de Lucas, capítulo 1 a 19, nós vemos a anunciação do arcanjo, né? Ele aparece e responde: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus, né? E fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Também em Lucas, capítulo 15, versículo 10, Jesus dizendo: Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende, se salva, né? Então, os anjos participam do plano de salvação. Deus quer que assim seja, né? Os anjos estão ativos, são ministros de Deus, que estão a serviço da salvação das almas. E Deus não está agindo diretamente por suas próprias forças e poderes, né? Ele instituiu ministros, servos, funcionários para realizar sua missão. Também nós vemos na Sagrada Escritura que os anjos estão a serviço e obedecem a Deus. No Salmo 103, versículo 20, diz assim: Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Inclusive, Deus dá poder a esses anjos, né? São poderosos. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 11 a 13. Então veio dos céus uma voz, né, que é a voz do Pai: Tu és meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu ao deserto. E ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. O próprio Deus, então, tinha anjos, né? Jesus, na sua humanidade, foi servido por anjos no deserto. No livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 e 12. O João, então, olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então aqui são milhares, né? São miríades de anjos, né? A Sagrada Escritura revela que a quantidade de anjos são incontáveis, né, para nós. E também a Sagrada Escritura diz que os anjos, além de servirem a Deus, vão participar do julgamento, né? No Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, vai retratar a guerra no céu, né, entre os anjos e demônios. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamado Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Eles estão lá agindo em nome de Deus, lutando, inclusive, contra os demônios, né? Deus poderia ter expulsado diretamente esses anjos maus do céu, mas ele se serviu dos seus anjos, São Miguel Arcanjo, dos outros anjos que permaneceram fiéis a Deus, eles que realizaram então essa expulsão, né, dos anjos lá do céu. No livro de Judas vai falar também sobre os anjos, né? E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, né, que é aquilo que nós acabamos de ler anteriormente, né, os que foram expulsos, mas eles abandonaram sua própria morada nos céus,
junto de Deus, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então, esses anjos e demônios que estão no inferno acorrentados estão aguardando o juízo final. Jesus, Mateus, capítulo 16, versículo 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tinha feito. Então, Jesus, no dia do juízo, virá, e com ele virá os anjos. Mateus 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então lá, aqueles seres humanos que não foram fiéis a Deus serão condenados junto com os demônios no inferno. E nós vamos ver então também que, além de auxiliar Jesus, os anjos auxiliam a própria igreja, né? Nós vamos ver isso lá nos Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus subiu aos céus, ascendeu aos céus, Jesus enviou o Espírito Santo em Pentecostes, e, mesmo assim, apesar da presença do Espírito Santo na igreja, os anjos continuam a atuar na igreja, exercendo suas funções de proteção, de salvação, de acompanhamento. Atos 5, 19, 20. Mas um anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Disse-lhes: Ide, apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras desta vida. Os anjos libertaram da prisão os apóstolos. Também em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 7 a 15. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela, e tocou no lado de Pedro e o acordou. Ele disse: Depressa, levante-se. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo disse: Vista-se e calce as sandálias. Pedro assim o fez. Disse o anjo-lhe ainda: Ponha a capa e siga-me. Saindo, Pedro o seguiu, não sabendo se era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. No entanto, o trecho continua dizendo que Pedro foi salvo, então, da prisão pela atuação desse anjo, né? Que foi lá e o tirou da prisão. Concretamente, então, os anjos interferindo, né? Agindo em favor da igreja, em favor dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 23 e 24. Pois então à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Novamente, os anjos aparecendo agora ao apóstolo Paulo, que estava pronto de naufragar, né? E o anjo garantindo a presença, a proteção divina, né? Que não devia ter medo da morte. Atos dos Apóstolos também, capítulo 10, versículo 3 e 4. Um anjo então apareceu ao piedoso centurião Cornélio. Este homem viu claramente numa visão que pela hora nona do dia, ou seja, às 3 da tarde, aproximar-se dele um anjo de Deus e a chamar: Cornélio. Cornélio fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: Que há, Senhor? Perceba que o Cornélio trata o anjo como se fosse o próprio Deus, né? Chamou-o de Senhor. O anjo replicou: As tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. Os anjos, então, têm essa função de levar as nossas orações e apresentá-las diante de Deus, né? E essa é a participação do anjo, né? Deus envia, então, o anjo para comunicar a Cornélio que Deus estava se agradando das orações de Cornélio e das suas esmolas. Então, resumindo tudo que nós vimos hoje a respeito da participação dos anjos, né? Essas criaturas espirituais, racionais, que atuam a serviço de Deus, a serviço de nós, seres humanos, diante de todos esses versículos da Sagrada Escritura, fica evidente que Deus não quis e não quer fazer tudo sozinho, diretamente, tanto no governo do mundo, como nas coisas que se referem a nós humanos e a nossa salvação. Para a palavra de Deus e para nós católicos, a realidade da participação da criatura é inegável, uma verdade de fé, e é baseada nessa verdade que se podem entender todos os demais dogmas da fé católica.
Hoje, então, nós vimos a participação dos anjos nessa obra de Deus. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver também a questão da participação humana na construção do reino de Deus. Depois dessa introdução da participação dos anjos, né, criaturas de Deus, nós vimos que eles foram criados por Deus também, e que Deus age e atua por meio dessas criaturas espirituais que estão a serviço de Deus, né, na sua obra. A criação do universo estavam destinadas a servir a Deus e ao ser humano na salvação. E são ministros, né, como o apóstolo diz, eles estão aí, né, destinados então a servir a humanidade, de modo que Deus não quer e não quis, né? Ele poderia ter feito diferente. Como muitas vezes você entende, você pensa que ao atribuir, reconhecer a participação das criaturas, a gente está tirando a glória do Criador. Muitas vezes, algumas seitas protestantes evangélicas se dizem cristãs, elas querem salvar tanto a importância do Cristo, que verdadeiramente é o centro de tudo, a fonte de tudo que acontece, de tudo de bom, de salvação, está em Jesus. Cristo é, de fato, a fonte e salvação de tudo. Nós, católicos, reconhecemos isso. Não há outro nome por qual possamos ser salvos. Mas isso não impede também que a gente reconheça que o próprio Deus quis valorizar as suas criaturas. Deus confiou em seres humanos. Deus confiou nos seus anjos. E confiou, deu poder, deu missão, deu tarefas. De modo que aquilo que Cristo fez, ele pediu para os apóstolos fizessem também. E garantiu que fariam obras maiores que as suas, né? Se tivessem a mesma fé, a mesma fidelidade. Então Deus age por meio das criaturas. E as criaturas não roubam a glória de Deus, ao contrário. Quando alguém se santifica e salva, é instrumento de salvação para outra, Deus é honrado e glorificado porque é a graça de Cristo que atua através daquele homem, daquele anjo, daquela pessoa que serve o seu Criador. Então hoje nós concluímos a primeira parte, para o vídeo não ficar longo. No próximo vídeo nós vamos ver então a participação agora da natureza humana nessa obra divina. Nós vamos perceber que Deus poderia ter feito diferente. Ele poderia ter se revelado a todos os seres humanos na face da terra, diretamente, mostrar toda a verdade a todas as pessoas, mas não fez. Porque Deus não quis. E quem somos nós para questionarmos os projetos e os desígnios de Deus, né? Então que Deus abençoe, tenha uma ótima semana. E semana que vem, então, nós damos continuidade a essa reflexão para entendermos os fundamentos da nossa fé católica, o modo de ver o mundo, de ver como Deus criou, como Deus governa o universo, como Deus salva, né? Deus te abençoe, te guarde, tenha uma ótima semana e que Virgem Santíssima, os santos e anjos nos ajudem a mergulharmos nesses mistérios de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Até a próxima. Deus abençoe.